Amados, hoje teremos uma visão ainda acerca do tema cosmovisão. Então, o tema específico é a cosmovisão hipermoderna. Você pode estar pensando, eu conheço o termo pós-moderna, moderna, pré-moderna, mas hipermoderna, o que é isso? Nunca ouvi falar. E o subtítulo aqui é a Era do Deus Líquido. Então, tem muito a ver com isso. Eu vou explicar um pouco, mas vamos começar com uma ilustração, certo? Temos um muro. Imagine um muro bem sólido, um muro construído, um muro que já estava lá. E esse muro, ele tem um cimento bom, ele tem uma estrutura boa. Esse muro representa a era pré-moderna, representa a Idade Média, representa até mesmo o lema, né, da Deus Vult, né, a vontade de Deus seguindo então a sua vontade, e também representa o teocentrismo, isso é, quando Deus está no centro de tudo, a sociedade, do homem, do ser, do universo. Então, o muro sólido seria essa era pré-moderna, a Idade Média. Então alguém resolve que isso é ruim. Vamos então explodir o muro. Eles explodem o muro e temos a transição da era da pré-modernidade ou Idade Média para a modernidade. Seria a quebra de paradigmas, o Renascimento, o Iluminismo e o Romantismo. Como foi perguntado ontem sobre o Romantismo, tocaremos um pouco sobre isso também. Ideologias que vão subverter um pouco a ideia de Deus no centro e até chegar no outro ponto, quando você destrói o muro para reconstruir o muro, e o muro seria já o advento, a chegada do modernismo em si, como o império do homem, o antropocentrismo. Então, antes tínhamos o teocentrismo, Deus no centro do universo de tudo, agora temos o homem no centro de tudo, antropocentrismo, o império do homem, né? E só que esse muro, como é a imagem do homem, ele é um muro um pouco torto. Um pouco não, né? Muito torto. E temos a linha do desespero da modernidade. É uma teoria de Francis Schaeffer que vai dizer, depois de uma leitura de Tomás de Aquino, uma noção de separação de natureza e graça. Isso é, o que é natural é aquilo que não está acessível pelo sobrenatural ou pela transcendência, né? Você não pode acessar aquilo. E as esferas da graça se colocariam ali. E a natureza seria o que se colocaria abaixo disso. O mundo criado, a natureza, o homem e tudo mais. As relações, a arte, a música, a cultura e tudo isso. Com o tempo, essa noção foi se dividindo cada vez mais, até que se dividiu entre Deus e relações humanas, ou fé, razão, e a parte de cima sumiu com a linha do desespero. Então só tínhamos agora a parte de baixo, a natureza. Tínhamos então o conceito do muro torto, a aniquilação completa de Deus, ou do conceito de que há um Deus para explicar a realidade humana. Temos então que esse muro, ele não se sustenta, né? Ele é um muro torto, ele cai. Então quando o muro cai, nós temos a transição da modernidade para a pós-modernidade. Seria o pluralismo religioso, social e tudo mais, o relativismo, tudo relativo, e a era do indivíduo. Agora quem define a sua faculdade não é mais o corpo do homem como um todo. Agora não é mais a humanidade, o coletivo, mas o indivíduo em específico. Temos a definição do indivíduo que define a si mesmo e vai então se desenvolver, se desembocar nisso. Então, temos uma tentativa. O muro caiu de novo, só que dessa vez caiu porque a gente construiu mal. Vamos reconstruir o muro, só que não com cimento, e sim com água. Porque cimento não funciona da primeira vez. O erro foi que a gente usou o material errado, não a gente. Nós vamos usar água. Pelo menos água é diferente de cimento. Então, essa tentativa seria o ápice da pós-modernidade, a revolução sexual, arquitetura, arte, literatura e música, na perspectiva de que não haveria agora uma noção ou nem uma concepção de transcendência ou uma referência a Deus. Então, quando você constrói um muro com água, o muro nem sequer fica em pé. O muro, ele se espalha pela água. Então temos o advento ou a chegada da modernidade líquida ou da hipermodernidade. Revolução afetiva, império do transitório e a vontade das circunstâncias. Um quadro comparatório para você me acompanhar seria a questão em cima a visão e as 3 perguntas filosóficas do homem, né? De onde viemos, quem somos e para onde vamos. Pré-moderna, Deus me criou, logo existo, e valoriza o passado. A moderna, o homem, a razão e a humanidade seria de onde viemos. A própria noção de que agora o homem, ele se próprio coloca no centro de tudo. Penso, logo existo, que é cogito ergo sum,
o tema do racionalismo de Descartes. E temos para onde vamos, ele valoriza o futuro, sempre o progresso e o progresso. E temos a era pós-moderna, que seria agora não o homem, o coletivo, a razão e tudo mais, mas agora teríamos o indivíduo como centro, e é sinto, logo existo, e valoriza o presente, o momento. E a hipermodernidade seria de onde viemos, depende das circunstâncias. Quem somos, eu sei que hoje eu sou assim. Para onde vamos? E tem futuro? Então, você vê que é uma incerteza sobre tudo, uma noção de que não há nada que possa sustentar a realidade humana ou também a realidade última. E Stanley Grenz, ele vai defender o seguinte: o espírito pós-moderno resiste às explicações unificadas, abrangentes e universalmente válidas. Ele a substitui por um respeito pela diferença e pela celebração do local e do particular, à custa do universal. Então, o particular, o específico substitui o universal. Agora você tem as suas realidades pessoais ao invés daquela comunidade, daquele universal. Isso é na era pós-moderna. E um grande defensor e um grande formulador, ele, Jean-François Deltour, foi quem definiu o termo pós-modernidade. Ele que cunhou pela primeira vez e definiu esse termo, nos anos 70 para 60, assim, essa faixa da década. Ele, simplificando o que ele falou, né, ao extremo, como ele mesmo disse, é a incredulidade contra metanarrativas. Isso é, não temos uma grande história que é contada por Deus ou por nada. Você agora se coloca abaixo disso e a sua narrativa pessoal é que funciona. Isso é, o que importa é a sua história, não a do mundo. O que importa é como eu me sinto e não o mundo. Então, ele destrói metanarrativas, ele constrói uma noção de narrativas muito pessoais. Mas, como assim, né? O que afinal é essa tal de hipermodernidade? Segundo dois autores, o Zygmunt Bauman e o Gilles Lipovetsky, são dois homens que são teóricos dessas concepções. Zygmunt Bauman, ele formulou o conceito de modernidade líquida como se fosse a modernidade tardia, isso é, um decaimento, uma consequência da modernidade. E Lipovetsky vai cunhar o termo hipermodernidade como se fosse uma evolução da era pós-moderna. São duas coisas diferentes aqui. Um crê como uma evolução, um outro estágio, um quarto estágio, né? O outro crê como uma modernidade tardia ou a explicação certa do que seria essa pós-modernidade. Qual vamos seguir? Vamos seguir uma mistura dos dois. Ambos, infelizmente, não são cristãos, mas desenvolveram teorias bastante abrangentes. E como estamos analisando uma era que subverte Deus, nada mais justo do que analisar pelas lentes daqueles que estão nessa era subvertendo Deus. Então, vamos entender um pouco. Alguns livros que você pode comprar e buscar. Esses aqui são os livros do Zygmunt Bauman. Você pode depois me procurar que eu lhe passo a foto dos livros. Temos também os livros do Gilles Lipovetsky, certo? Vamos começar com esse conceito um pouco sobre a própria conceituação do Lipovetsky, que seria essa hipermodernidade. Essa sociedade flexível, fluida, onde não tem grande princípio estrutural, isso aí ruiu com o tempo e se adapta a cada vez mais ao ponto de que ela tem que ficar sempre em movimento para não sumir. Então, o cerne dessa era é uma era que se você parar, você morre. Você pode prestar atenção nas grandes cidades. Salvador é uma grande cidade, pessoas correndo a todo momento, não, eu tenho que ir ali, não posso parar, porque senão não sei o quê. Então, essa vontade de fazer tudo imediato e buscar, essa é a sina da da hipermodernidade. Ele fala isso no livro Tempos Hipermodernos, na página 24. Uma noção que ele fala muito também interessante é a perspectiva de que a cultura pós-moderna ela enfraquece o poder, isso é, o que é coletivo, as instituições. Ela vai impor grupos, só que impor sobre grupos, né, a sua noção de que o indivíduo é que importa. Vai ter uma troca muito favorável para indivíduos. Você vai focar muito no individual, mas não necessariamente no indivíduo como o ser em si, mas agora o que o indivíduo sente, o que o indivíduo ele vive naquele momento. É por isso que na concepção hipermoderna, você dá um triunfante grito que o indivíduo ele é o senhor de si mesmo. Então, se hoje eu quiser ser um homem, eu sou um homem. Se amanhã eu quiser ser um bicho, eu sou um bicho. Depois de amanhã eu quiser ser
um alienígena, eu sou um alienígena. E tudo isso vai seguir essa perspectiva. Temos também a noção de que é algo paradoxal. Você deve prestar bem atenção hoje quando você vê aquelas pessoas dizendo assim: vocês cristãos são intolerantes. Só que na verdade você fala: não, mas você que é um intolerante, porque você não aceita a minha fé para compreender também a realidade. Só que isso é explicado porque há um paradoxo, uma cultura em paradoxo. Há tanto o excesso, isso é, você elogia o excesso, vamos lá, sejam o máximo que vocês podem ser, sejam livres, ao mesmo tempo, mas com moderação, sem romper a minha área, sem romper o meu espaço, sem que eu fique ofendido. Então seja você mesmo no máximo, sem me ofender. Então há aí um paradoxo, uma aparente contradição. Para eles não, para eles é tudo bem. Para nós vemos que isso aí é ridículo, mas há uma noção de que a principal condição de entender essa visão de mundo, essa visão que ela é tão líquida, e vamos ver agora o conceito de Zygmunt Bauman, é também a fluidez. Tanto a perspectiva, o que é fluido, né? O fluido seria tanto o que está próximo dos líquidos quanto dos gases, aquilo que penetra, aquilo que entra em qualquer local. Então, isso, o que é fluido, é aquilo que vaza. Então, essa modernidade tardia, ou essa modernidade líquida, segundo Zygmunt Bauman, que ele vai defender esse termo, é uma fase, uma história da modernidade, que vai se adaptar muito fácil a tudo. E por isso que ela é difícil de definir, porque ela de fato quebra uma definição própria. Ela tem uma noção de que é como se fosse, a definição dela é: não temos definição. Por quê? Porque ela se acopla, ela penetra em toda e qualquer cosmovisão muito fácil. Ela está dentro da naturalista que vimos ontem, até mesmo da cristã, e dentro de qualquer outra cosmovisão que seja permissivo a entrada dela. Zygmunt Bauman também vai falar que tudo é temporário. Então, é uma incapacidade de manter uma forma. Não há aqui estrutura, não há firmeza, não há robustez. Tudo é líquido, tudo é fácil de se esvair. Tudo vai e está sempre em movimento, e aquilo ali vai se esvaindo, ao ponto de que não há mais uma concepção de algo verdadeiro, algo belo, algo justo. Há somente uma noção de que as coisas estão sendo. Você não é, você está sendo. É, naquele momento, uma transitoriedade. Ele também fala que hoje, no mundo líquido, é quase um suicídio você afirmar que você tem verdade, que você é firme, que você tem uma solidez. Porque isso é um absurdo. Para a nossa vida hoje, para a nossa sociedade hoje, é um absurdo você afirmar que você é, por exemplo, um cristão, porque na verdade absoluta. Iriam rir de você como muitos de fato riem de nós. Mas de que modo isso afeta o homem, Deus e o mundo? Como isso vai entrar de fato em nossa vida? Como isso vai se propor a nos mostrar o que devemos compreender, o homem, Deus e o mundo? Edith Schaeffer, a esposa de Francis Schaeffer, você deve ter ouvido falar muito bem de Francis Schaeffer com tanto o Diego, quanto o Samuel, quanto o Hudson, ontem e antes de ontem. Edith Schaeffer, a esposa desse grande homem, vai dizer o seguinte: é preciso escutar o que a próxima geração está dizendo, escutar as palavras das músicas que estão ouvindo, escutar o significado por trás das palavras. Se é para conseguir uma verdadeira comunicação, há uma linguagem a ser aprendida. Um exemplo bem básico disso, bem dado ontem, foi o Hudson, quando ele falou sobre a questão das músicas de hoje, né? Quando você tem um apelo máximo sobre a traição, música sobre traição, só que quando acontece conosco, a gente fica: não, peraí, traição não. Mas isso é o quê? É esse paradoxo. Você celebra, vamos lá, traiam, trair é bom, e depois, peraí, contanto que não me traiam. Então, há esse paradoxo nessa cultura. Então, se você lê a cultura através das lentes deles, sem você se macular, digamos assim, sem você penetrar ao ponto de você se deleitar ou nadar naquele mar, engolir muita água e depois se afogar dentro dele, você pode muito bem saber o quão denso é aquele mar, ou quão mais ainda liquefeito está. Você vai poder saber a distinção, você vai poder saber onde você pisa, para poder então responder
Como você responde uma pessoa que tem uma cosmovisão hipermoderna? Vamos tocar um pouco sobre isso. Mas vamos ver como isso afeta o nosso mundo. Nas comunidades e instituições, temos uma ressignificação das instituições basilares, como casamento, como família. Temos então essa noção. Hoje, família está ligado, e também casamento está ligado muito à afeição. O que você sente afeição é a sua família. Pode ser também, a minha filha pode ser, não é como a gente imagina, né? Às vezes o pessoal nos ataca, diz assim, para vocês cristãos, família é um homem, uma mulher, um filho e um cachorro. Não é assim não. Nós compreendemos que tem famílias que tem, por exemplo, os pais faleceram, a avó cuida da criança, é uma família. Temos noção de que por alguma causa que não sabemos, a mãe faleceu e o pai cuida, um pai solteiro. Então, temos famílias que não são aquele padrão que nos colocam, mas o núcleo familiar, a gênese familiar, de fato, é uma gênese que ela é monogâmica, isso é um casal, meramente, não é uma poligamia, não é um homem e várias mulheres, uma mulher e vários homens, mas é uma monogamia. Temos algo que é heterossexual, isso é um homem e uma mulher se amando, se compreendendo e se atraindo um pelo outro. E temos a noção de que aquilo ali deve ser para sempre, até que a morte o separe. Temos isso, só que hoje em dia a destruição da família, do casamento, vem se colocando cada vez mais sorrateira. Vimos ontem pela manhã, tivemos a oportunidade de estar aqui com o grupo de homens e mulheres aqui, para falar um pouco sobre essa questão da família, e vimos que essa visão tem penetrado até entre nós. Por exemplo, com filhos, você pode ter no máximo 2 filhos, mais que isso já é demais. Então, essa noção vai penetrando entre nós, essa visão hipermoderna de que a família e o casamento se definem a partir do que a sociedade diz, do que o indivíduo diz, do como eu estou me sentindo. Minha família é assim hoje, amanhã pode ser outra. E temos a síndrome do pertencimento. Queremos pertencer a algo, a alguma comunidade, a algum grupo. É por isso que, por exemplo, quando você está na escola e na faculdade, não tanto na faculdade, mas acho que na escola, quando você tem várias panelinhas ali, não é? E você fica, rapaz, eu não estou em nenhuma panelinha, eu sou excluído aqui, eu sou o nerdzão, que ele fica sempre aqui aquém das coisas. Como é que funciona isso? Essa síndrome de que você tem que pertencer a algo lhe impõe também, às vezes, humilhação. Eu me lembro da minha escola que muitos meninos e até meninas se humilhavam uns para os outros para entrar nos grupos. Como é que funcionava isso? Você não se importava de ser escrachado, contanto que aquilo ali fosse o seu amigo. Você tem que ser zoado, tem que ser manchado, até mesmo a sua reputação, mas aquilo ali era o seu amigo, era o seu grupo, porque estavam zoando entre si aquilo que importava. Então, há essa síndrome de pertencimento. E também uma celebração das tribos, comunidades, grupos sociais, clubes e movimentos que vão se colocar como aqueles que são mais importantes na sua sociedade, ou vão falar pelo povo, né? Essa concepção de povo também é algo bem populista, algo que vai trazer uma noção de que há uma esfera, uma entidade, né? Quase um ser chamado povo. E você fala através desse ser, desse povo. Eu vou ler aqui porque eu não tenho memória tão boa, certo? Mas preste atenção nesse símbolo aqui. Vou ler para vocês aqui o que significa essas letras. Vocês conhecem, né? O movimento que antigamente era só LGBTQ, agora é bem mais. Lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans, queer, questionando-se, intersexuais, assexuados, sem gênero, simpatizantes, curiosos, pansexuais, polissexuais, amigos e familiares, dois espíritos e kink. Bem, temos uma noção aqui que há uma síndrome de pertencimento tão alta que todo mundo entra aqui, até os amigos e familiares, né? Você pode entrar aqui, você é amiga, familiar, está no balaio. Então, essa ideologia, esse grupo, ele se constrói a partir desse pertencimento. E nossa sociedade hoje vive esse mal de querer pertencer a algo, querer estabelecer grupos e construir. O que seria isso, amados?
isso é nada mais do que uma igreja sem Cristo, igreja sem Deus. Eles querem ter a experiência da igreja, ter tudo em comum, compartilhar, se amar, mas sem Deus, sem Cristo, sem nenhuma esfera transcendente. Eles querem ter isso no seu modo, querem ser um grupo forte, um grupo que tem tudo em comum, mas sem Deus. Então é uma igreja sem Cristo, uma igreja sem Deus. Isso é um decaimento, uma consequência firme da nossa modernidade líquida, certo? Temos também a identidade, que seria isso, a celebração do eu, Deus, e aí vamos ir aqui para o mito do Narciso. Alguns conhecem o mito do Narciso, mas é um mito grego que fala que o Narciso, um homem muito belo, nascido do casamento de um deus com uma ninfa, o mais belo dos mortais. Narciso era tão belo que apaixonava tanto as mulheres quanto as ninfas, quanto também alguns homens. Era tão belo, mas tão belo, mas tão belo, que todo mundo se caía de paixão aos seus pés. Narciso, então, rejeitava todos e todas, porque Narciso amava muito a si mesmo. Um dia, uma ninfa chamada Eco condenou Narciso a uma maldição. Narciso, quando ele olhasse para o seu próprio reflexo, ele se apaixonaria e ficaria louco por ele, então, e morreria em sua loucura. Um dia, então, Narciso está vagando pelo rio, olha assim para o seu reflexo e fala: nossa, que homem lindo. Aí toca, cadê? Aí a água separa, ele foi embora, o homem. Aí esperou um pouco, voltou, a água ficou límpida. Ele: voltastes, agora eu vou lhe abraçar com tudo. Se jogou para abraçar Narciso, não sabia nadar, morreu afogado. Então, Narciso é o que nós temos da concepção de um esvaziamento de sentido e origem, uma celebração do eu Deus, uma esquizofrenia identitária. Você se coloca como um amante, um tremendamente ou enlouquecidamente apaixonado por si mesmo, ao ponto de você ser o seu próprio Deus. Só que isso vai levar à morte, porque ninguém se ama ao próprio ponto de dar a vida por si mesmo. Isso seria o quê? Suicídio. Você se ama tanto que eu me amo tanto que eu vou me matar aqui. Então, é uma concepção que traz em si uma revolução também afetiva. Esse termo, cunhado também por Guilherme de Carvalho, a partir de uma leitura de uma socióloga e filósofa judaica, que vai pegar a teoria das esferas de Hermann Doiver e vai trabalhar como assim, qual seria essa teoria das esferas, né? Seria uma noção de que a realidade se lê através de elementos particulares que constrói aquele todo. Então nós temos a esfera da religião, a esfera da moral, da política, da economia e tudo isso. Algumas esferas têm uma comunicação entre si, isso é, a moral e a religião se comunicam, a política talvez com a economia, então tem essa comunicação. Só que aí ela vai dizer que surge, nasce, como se fosse um passo de mágica, uma esfera afetiva. A esfera começa não a ter comunicação com as outras, mas começa a devorar, engolir as outras, vai engolindo, e comendo, até que só reste ela bem gigante, um ciclo de afetividade imenso. Agora, o que é a economia? A economia depende do que eu amo. O que é a política? Eu amo, é quem eu amo, é quem eu me sinto bem, é quem eu tenho afeição. Religião, religião é o Deus que eu me sinto melhor. Então, há essa afeição ao máximo, essa revolução afetiva é isso. É o decaimento talvez do romantismo, é a evolução do romantismo, né? O romantismo vai celebrar muitas coisas, como por exemplo, trazer a concepção de que você não precisa fazer esforços muito grandes para você ser um gênio. Você já nasce com aquilo, você não precisa fazer nada, não precisa trabalhar, pensar, você nasceu com aquilo. Por exemplo, quando eu estudava, a minha professora de redação fez uma assim, você tem que fazer isso aqui, deu várias regras, né? Escrever assim, porque ninguém aqui é William Shakespeare. Aquele homem nunca estudou, aquele homem nasceu escrevendo. Mas que pode ser? Então ela tinha uma noção bem romântica de Shakespeare, que não precisou de nada, de nenhuma visão, de nenhuma concepção, de nenhum estudo e pelo menos de nenhuma influência. Ele nasceu um gênio e escreveu. Isso aí é uma visão bem romântica. Então essa revolução afetiva traz isso, essa falta de esforço, falta de se importar, falta de ter um esmero sobre algo. O que importa é o que você sente agora, é a sua afeição. O que vale mais é como você está amando aquilo ou aquele. Também temos a neutralidade tóxica. O que seria isso? É o mito
do que há de fato uma neutralidade. Você diz que é neutro, isso é, que não tem nenhuma influência A ou B, eu já falei antes, né, como Shakespeare não teve nenhuma influência A ou B, mas você tem referências. Como você tem referências sem influências? É impossível. Então você cita, é muito comum você ver que quando vão defender algumas ideologias, como por exemplo o feminismo, vão dizer, não, mas o feminismo, na perspectiva cristã, digamos assim, tem cristãs feministas que vão defender assim, isso aí nada mais é do que a concepção real do ser humano, do homem e da mulher, a igualdade entre os sexos na maior perspectiva. Isso aí foi o que Deus disse. Mas segundo Simone de Beauvoir, então não há essa neutralidade somente para a fé cristã. Há uma noção de que você pega vários pensadores e constrói a sua própria neutralidade. Essa toxina vem se emaranhando em nosso meio até que nos destrói. Temos também... Certo? Se alguém puder passar aí, é o slide de símbolos. Não sei se acabou a bateria aqui, mas tá certo. Vamos lá. Temos a banalização das alianças. O que seriam símbolos? Você que me viu passeando pela igreja, você deve ter percebido que eu estava com isso aqui. Propositadamente, para você entender o que significa isso, é um símbolo. Vitor, mas isso é óbvio que é um símbolo. É uma cruz. Tá, é óbvio que é uma cruz. Mas essa cruz é diferente. Ela tem um círculozinho, não é? Então essa cruz ela tem uma história, tem um significado. Não vou contar aqui porque demora demais. Mas o que remonta a isso? Nós construímos a partir de símbolos. Temos um símbolo muito forte também entre nós. Quem é casado ou noivo tem as alianças, né? Uma aliança. Antigamente a aliança era dada, bem antigamente mesmo, somente na hora do casamento. Você dava aliança na hora do casamento. Nem noivado você dava uma aliança. Era um compromisso que você fazia. Era muito rápido os noivados, você dava só no casamento. Depois foi voltando para os noivados. Agora também a aliança está nos noivados. Eu sou noivo, né? Tenho a minha aliança. E temos também, mais ainda voltando, hoje em dia os namorados também se dão aliança um para o outro. E certa vez, um amigo meu do seminário comprou aliança para a sua namorada, só que ele não tinha pedido em namoro ainda. Ele ia pedir namoro com aliança. E eu fiz, rapaz, tenha calma, vai devagar. E ele comprou a aliança naquela semana e acabou o namoro naquela semana. Ele ficou sem chão, chorava e eu, rapaz, tenha calma. Então há essa banalização. O que seria essa banalização? Eu não estou falando se você namora, não pode usar aliança, não é isso. Mas é que você perde cada vez mais o sentido. Você perde muito o que significa de fato a aliança. Simboliza aquele de compromisso para sempre, aquele compromisso que você vai ter com a sua esposa de modo contínuo. Você não pode ter essa segurança, digamos assim, em um namoro. De fato, o namoro cristão ele deve apontar sempre para o casamento. Mas há uma diferença aqui, há um contínuo aqui, que se você deve concordar comigo, se você se divorciar e você acabar um namoro, há uma diferença gritante aqui. Então não há essa noção de compromisso último, digamos assim. Há uma espera ou há uma expectativa do compromisso. Mas naquele momento, você tem compromisso primeiramente com Deus, e sempre vai ser primeiramente com Deus, mas na esperança de que tem um compromisso futuro. Você deve nutrir essa esperança. Se você é um cristão e namora meramente para sua diversão, isso é também totalmente errado. Mas você não precisa de uma aliança para provar isso. A sua palavra, seu compromisso, sua vontade de manter aquilo até o casamento deve ser o que basta. Você deve construir aquele relacionamento. Então temos também a cruz cool, né? Esse cool é o termo do Lipovetsky, que ele vai dizer o seguinte: hoje em dia qualquer um usa uma cruz. Qualquer um. Certa vez eu estava passeando na faculdade lá no Rio Grande do Norte e um homem falou assim, eu estava andando, né? E ele estava com uma cruz bem bonita. E eu fiz, que cruz massa, você é de que igreja? Aí ele fez, eu sou ateu. Aí eu fiz, e o que significa a cruz? Ele fez, é bonito. Então você perde os símbolos.
Eu achava bonito, que deu para ele foi a mãe dele, ele me contou, e tinha aquela relação afetiva com a mãe e tudo mais. Afeição. Então você usava um símbolo sem saber o significado. Para ele tinha um significado, claro, com a mãe. Mas eu falei, mas isso não é o símbolo cristão. Ele fez, eu sei. Toda hora que eu visto, eu fico com uma dúvida. Que eu coloco, eu fico com uma dúvida. Certo, mas entendo o que significa isso, né? Eu expliquei para ele na hora. Foi até um evangelismo, foi muito interessante. Mas há essa noção de usar cruz, usar símbolos. Temos também o símbolo do peixe, né? Ictus, que é bem... Esse aqui é cristão na sua gênese mesmo, né? Tem uma noção de que os cristãos se demarcavam, se reconheciam através do peixe. Então, essa conexão com símbolos tem uma realidade à frente. O símbolo por si mesmo não significa nada. Essa cruz por ela mesma não é nada. Mas você lembra da cruz, você lembra de algumas coisas. Você lembra primeiramente da condenação, lembra de Cristo, lembra do seu sacrifício, da sua ressurreição também. Então, a cruz, o símbolo, remete a uma realidade. Tem um sentido na frente. Tem um propósito para se usar o símbolo. Só que hoje você tem a subversão dos símbolos. Não tem mais nenhum sentido, nenhum símbolo. Você usa porque meramente é bonito, é legal, é cool. Certo? Temos também nos relacionamentos. O relacionamento instantâneo, descartável, inútil. A falta de profundidade. Todos por todos e ninguém por ninguém. O amor líquido. E eu trago aqui 2 exemplos. O casamento sologâmico. Não sei se foi em julho ou junho, mais ou menos, foi no começo do ano, uma advogada, eu acho, ela, no Rio Grande do Sul, se casou com ela mesma. Isso foi, não sei assim, primeiro casamento do Brasil sologâmico. Aí eu, sologâmico? Eu conheço monogâmico, que é o que tem para ver, né? Ela se casou com ela mesma. Aí ela fala assim, uma frase, né? Pelo menos nunca haverá divórcio. Né? É só com ela mesmo. Mas essa noção, essa compreensão que você não precisa do outro, porque o outro é descartável, porque você pode precisar do outro quando você precisa para se satisfazer, então o outro lhe importa quando lhe satisfaz. É um amor meramente por satisfação. Um amor que lhe satisfaz. Isso aí não é amor, isso é egoísmo. Isso é egoísta, é o máximo. O que ela fez aí é o maior egoísmo do mundo, casar consigo mesmo. Temos também o pet veganismo. Isso aí eu li ontem. O que é o pet veganismo? Sabem o que é? O que são veganos, não sabem? Veganos são aqueles que não comem nenhuma substância animal, não tem nenhuma referência ao animal, nem uso, né? É uma ideologia que nem usa nada animal também. O pet veganismo seria isso para os pets. Então, é o cachorro que só come nada que não tem origem animal. Então, um gato, por exemplo, não comeria peixe. Um cachorro não comeria aqueles ossos de galinha. Só comeria o quê? Não sei se grama, né? Porque não é boi, mas comeria só coisa que tem origem vegana. E, acreditem, é um mercado que está crescendo e, com certeza absoluta, dando muito dinheiro para quem inventou isso. Inteligente demais, né? Vai ganhar dinheiro, inventou até veganismo para os animais. Então, há essa concepção de que o que importa agora é esse relacionamento. Os animais também é interessante, porque os animais são filhos agora. Você não é mais o seu bichinho, aquele ali é o seu filhinho, é o seu filhote. Não pode não, é meu filhinho. Aí chega em casa e, tudo bem, papai chegou. Então você tem esse amor ao ponto de colocá-lo como seu filho. É meu filhinho. Certa vez com um casal que acabou de casar, eu perguntei, pretende ter filho quando? Já temos 2. Um cachorro e um gato. Não, é um cachorro e um gato. São 2 filhos. Então eles tinham esse amor tão grande. Vestia com roupinha, aí um dia no Natal apareceu o cachorro com o Papai Noel lançando o rabo, né? Bem bonitinho, aquilo ali é lindo demais. Mas você veste gente, você veste criança, e você não veste animal. O animal já tem pelo, isso aí vai causar calor para o animal, até faz mal para o animal fazer isso com ele, certo? Então você tem que ter uma noção disso, que hoje em dia os relacionamentos são descartáveis. Você troca o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, para um bicho. E tudo bem, porque o que importa é que você ama aquele bicho, é a sua afetividade, certo? Zygmunt Bauman vai definir o amor líquido assim: amor líquido é um amor
Até segundo aviso, o amor a partir do padrão dos bens de consumo. Mantenha-os enquanto eles te trouxerem satisfação, e o substitua por outros que prometem ainda mais satisfação. O amor como um espectro de eliminação imediata, e assim, também de ansiedade permanente, pairando acima dele. Na sua forma líquida, o amor tenta substituir a qualidade por quantidade, mas isso nunca pode ser feito, como seus praticantes mais cedo ou mais tarde acabam percebendo. É bom lembrar que o amor não é um objeto encontrado, mas um produto de um longo e muitas vezes difícil esforço e de boa vontade. Acontece que ele está indo totalmente contra o romantismo, aqui, a revolução afetiva, mas é o que o amor líquido se emprega hoje, aquele amor que entra em qualquer canto, aquele amor que não importa se você tem uma mulher somente, você pode ter 2, 3, 50. Não importa se você tem um homem, você pode ter 1, 2, 3 ou 50 homens. Você pode ter relacionamento com um homem e um bicho, um homem e um objeto, uma mulher e um bicho, porque o que importa é a sua felicidade, o que importa é a sua afeição. Se você ama aquilo lhe satisfaz, é o que vale, é o que importa. É o absurdo aqui. Temos também na religião o advento do pluralismo, a coxa de retalhos e o secretismo religioso e o trânsito religioso. O que seria isso? A concepção de que no secretismo você vai absorvendo, acumulando credos. Você vai pegando um, pegando outro, e aqui você cria o seu, uma quimera. Mas na coxa de retalhos é pior. Por quê? Através do trânsito religioso, você pode ser ao mesmo tempo, sem aparente nenhuma incoerência, você pode ser católico, protestante, espírita, umbandista, budista e hinduísta ao mesmo tempo. Como? Segunda eu vou para o culto, terça para a missa, quarta para o terreiro, quinta para o centro espírita e vou indo, pá. E pergunto, qual é a sua religião aí? Meu Deus, é o que me faz feliz. Essa coxa de retalhos seria diferente do secretismo, por quê? No secretismo, a pessoa tem de fato uma religião, só que absorve ritos de outras, às vezes sem perceber. Na coxa de retalhos, ela não tem uma religião, ela está sempre em movimento. E esse movimento que eu falei no começo, essa modernidade líquida, essa hipermodernidade, se coloca no absurdo. Essa coxa de retalhos. Você constrói essa coxa de retalhos e se dá em relação a isso. Temos também a espiritualização e a autofagia. Vou explicar isso nessas duas tirinhas aqui. Ele pergunta, qual é o seu signo? Eu não acredito nessas bobagens não. Eu também não, é só dizer, me fala aí, agora bem animado, né? Tem acidência em Áries, Sol e Aquário e Lua em Câncer. Todo dia lê o horóscopo, né? E o outro, né? Boa noite, irmãos. Hoje venho dar aqui o meu testemunho. Eu estava passando por momentos difíceis, mas na noite sozinho senti algo que mudou minha vida. Era como se uma luz que não brilhasse sobre mim, como um calor que não esquentasse meu corpo. Foi como se não ouvisse nenhuma voz me chamando. E aquela sensação foi crescendo, como se absolutamente nada estivesse ocorrendo. Tudo ficou cada vez mais normal e racional. Foi nesse momento que o ateísmo encontrou meu cérebro. A todo mundo, glória a coisa nenhuma, graças a ninguém, que nada seja louvado. Então há uma celebração. Você fala, isso aqui não existe, não, é um absurdo. Há uma igreja, mas um grupo de ateus nos Estados Unidos que para você entrar, aquele grupo você faz uma espécie de batismo. Eles pegam a igreja e transformam a igreja no padrão deles, um padrão que não tem nenhum significado. Vou entrar agora num tema delicado, é o tema das doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão, burnout, loucura, insanidade seletiva e a manifestação do caos. De fato, tudo que ocorre de mal no mundo tem a gênese no pecado. A queda foi o que colocou o ser humano escravo de si mesmo e rendido aos pés do seu próprio Deus, eu. Por isso essa autofagia. Mas uma das consequências da hipermodernidade é a ansiedade, a depressão e também o burnout. Quando você está sempre em movimento, você chega a um ponto que você se esgota. Você fica triste, depressivo quando as suas relações não passam de momentos. Você fica triste quando você não consegue se encaixar em nenhum grupo. Isso traz para você depressão, ansiedade e loucura, insanidade. Então,
você acaba por cometer suicídio. Eu quero dedicar, vamos dar propositadamente, eu fiz isso no Axioma lá no seminário, também faço aqui com vocês. Eu queria lembrar para vocês que, infelizmente, há quase um mês atrás, um pastor cometeu suicídio. Eu queria que fosse só essa a minha lembrança. Mas antes de ontem, eu soube por um telefonema que um pastor, amigo meu, de outra denominação, em Natal, também cometeu suicídio. E eu queria orar pela família dele, em específico, para lembrar que uma das respostas também para essa modernidade líquida é a oração, é dobrar os joelhos. Vamos orar pela família que conforte, uma família de um pastor que teme a Deus, mas infelizmente tirou sua própria vida. Então, feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Nesse momento, dá uma pausa na palestra. Santo Deus, Pai eterno, nós lembramos que o Senhor é soberano, lembramos que a Tua graça nos satisfaz e o Teu amor nos constrange, o amor verdadeiro. Por favor, Senhor Deus, abençoa a família do irmão Paulo, faça-os ter confiança sempre em Deus, confiar na Sua palavra, na esperança que há em Cristo, que em breve, um dia, eles verão o seu pai e o seu esposo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, isso é uma realidade. Infelizmente, essas doenças estão cada vez mais fortes, mais recorrentes. E um dos motivos, o motivo principal e último é o pecado humano, é a queda. Mas os motivos socialmente vistos, ou pela análise de cosmovisão, seria a cosmovisão hipermoderna, essa cosmovisão que entra de maneira sorrateira como um líquido em todas as cosmovisões. E a frase do José Carlos Reis: vive-se um perpétuo presente em aparente mudança contínua, que destrói as tradições e as expectativas. O recente é consumido pela mídia e posto imediatamente como o passado. A realidade é transformada em imagens. O tempo é fragmentado numa série de voláteis instantes percebidos como eternos. Agora, o momento, o que é naquele instante, se tornou maior do que o que é eterno. Se tornou maior do que o que importa, a realidade última das coisas. Porque isso aqui não existe mais. Viva o presente, porque é isso que importa. Viva a sua vida ao máximo, porque o que você só tem é isso nesse momento. Viva ao máximo. E para fazer essa reflexão, temos a concepção do Chesterton. O mundo moderno está mais louco do que qualquer sátira que dele se faça. O mundo moderno perdeu o juízo, não tanto porque aceita o anormal, mas porque não consegue restabelecer a normalidade. Não porque somente não consegue, mas também porque não quer. Eles estão satisfeitos com a satisfação momentânea. Eles querem pequenas satisfações que levem a momentos de quase uma experiência religiosa. Eles querem esse amor que não é profundo, mas é raso o suficiente para tocar o que para ele importa, o que é visível. Eles querem essa afeição no seu princípio máximo. Eu quero estar bem, quero ser feliz, quero ter o amor que me pertence. Mas então, o que precisamos lembrar? Como lidar com toda essa neurose narcisista? Vamos ver aqui alguns modos de você responder a isso. Primeiro, 2 extremos a se evitar: fé amorosa sem rigidez intelectual, ou rigidez intelectual sem fé amorosa. Você pode imaginar, Fé e razão e tal, tem a ver. Mas aqui é mais uma concepção de que a sua fé, ela deve ser uma fé que funciona a partir do supremo amor, daquele que de fato é amor, Deus, daquele que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para nos salvar, daquele que nos amou primeiro. E essa fé amorosa, essa fé que tem uma perspectiva de redenção, deve ser acompanhada com conhecimento, com rigidez ou robustez intelectual. Isso é, você não vai somente ter fé sem ler a Bíblia. Você não vai ter fé sem estudar. Você vai ter que ter uma fé que é estruturada a partir de doutrinas também. É uma fé que ela responde à nossa realidade. Mas para responder à sua realidade, você tem que conhecer a realidade. Conhecer então a sua fé e conhecer o mundo à sua volta.
Então, uma fé que ela não tem essa rigidez intelectual, ela é uma fé, um mero fideísmo. É uma fé que não tem um objeto claro. E uma rigidez intelectual sem fé amorosa é um racionalismo. Tudo você pode premeditar pela sua razão, você pode conceber a partir do que você pensa, do que você raciocina. Então você exclui a parte sobrenatural. Você deve confiar em Deus, mas o Deus que opera através de você, como você sendo o instrumento. Então estude, mas estude sempre rendido pela graça de Deus. Sempre com a fé que é, ou como diria Jonas Madureira, estando o livro dele, uma inteligência humilhada a Deus. Certo? Temos o Roland Nash, que o irmão Woodson citou. A maioria de nós também sabe de cristãos que parecem ter medo de se aventurar nas zonas de guerra intelectuais dos dias de hoje. Pode ser melhor nesses casos se enganar pelo excesso de cautela. Então, o que ele está dizendo aqui? Se você não está preparado para degladiar-se no mundo, porque tem medo, porque não quer estudar, nem vá, porque o mundo vai lhe devorar. Então se prepare antes de você se aventurar por esse mundo. Não vá para a academia, por exemplo, não vá para as altas cúpulas de filosofia e teologia, sem que você leia alguma coisa, pelo menos. Você pode falar besteira. Isso aí não vai somente lhe humilhar, isso vai também lhe taxar ou taxar a sua fé. Que homem é esse que defende Deus, mas nem sabe o que está falando? Então, temos que ter esse princípio como referência. Temos também a frase de Thomas Goodwin: Deus em seu amor escolheu as pessoas. Cristo não morreu apenas por algumas propostas, mas por pessoas. Ele nos amou, não ao que é nosso. Ele nos amou, não ao que é nosso. O que significa? Ele não ama conceitos, ele não ama proposições meramente, como o Diego falou, sujeito, verbo e predicado. Ele ama o sujeito ali. Ele ama a nós. Ele ama pessoas. Ele quer amar por completo você. Ele não ama meramente a sua ideia, ele ama você. E esse amor deve ser transmitido a outras pessoas. Quando nós temos muito amor pela ideia e menos pela pessoa, isso fica claro. Como fica claro? Quando você vai até a pessoa e você acabou seus argumentos ali e você perde, eu vou perder aqui, aí começa a atacar a pessoa. Se você ama a pessoa, você vai se calar, ser sincero. Eu não sei, mas eu vou orar para saber e vou estudar para saber, um dia para lhe responder. Deve amar mais a pessoa do que a ideia, certo? Temos um método que os irmãos já mostraram, o método da Nancy Pierce, que serve também para identificar um ídolo, edificar o reducionismo, se contradiz o mundo, se contradiz a si mesmo, e depois substituir o ídolo. Mas não vamos usar esse método, não porque ele não serve, mas porque ele não é tão adequado para essa cosmovisão. Eu vou explicar por quê. A cosmovisão, ela tende a ser uma cosmovisão que ela se liquefaz. Então, o ídolo dela seria a transitoriedade. Só que uma pessoa que tem um ídolo desse porte, um ídolo tão sorrateiro desse porte, pode ter qualquer outra cosmovisão. Então, ao mesmo tempo que a gente não usa, a gente pode usar aquilo ali para qualquer outra cosmovisão. E já se encaixaria na própria cosmovisão hipermoderna. Então você pode usar aquilo ali para qualquer outra cosmovisão e já aplicar ela, sem nenhum problema nenhum. Mas temos uma noção seguinte: a frase do Guilherme de Carvalho: a linguagem da cosmovisão é útil, mas insuficiente para iluminar a relação entre o cristianismo e a sua sociedade contemporânea. Ele vai dizer que isso, hoje em dia, a autoafirmação, falando de cosmovisão, seria melhor se denominássemos de cosmovisão do self, né? O self. Narcisismo cultural de amplo e generalizado. Seria uma concepção de que hoje em dia o eu, ou o sentir, ou a afeição está um nível tão alto que nem em cosmovisão isso se encaixa mais, certo? Temos também o Schaeffer: cada geração da igreja, em suas próprias circunstâncias particulares, em seu próprio cenário, tem responsabilidade de comunicar o evangelho de maneira que possa ser entendido, certo? Então podemos comunicar o evangelho para o mundo. Temos essa liberdade dada por Deus, essa capacidade dada por Deus para fazermos isso. E também algumas lembranças para nós. Lembre que Ele é fiel, devemos ser fiéis a Ele. Importa para você ser mais fiel do que ser famoso, ser renomado. Seja fiel a Deus. E aí essa fidelidade vai ser demonstrada com esmero no estudo, com a fé amorosa.
Também lembre do amor para poder amar. Ele é o supremo amor. Lembre desse amor que nasce em Deus, que deve também nascer no seu coração. Também traga tudo isso à memória e ore para Deus por graça e oportunidade. Ore por oportunidades para você falar, para você ter um contato com a cosmovisão hipermoderna, com pessoas hipermodernas. E se você sair agora aqui fora, você vai ter contato com isso. Então, oportunidade não é o que falta. Mas então, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é o seguinte: certa vez um homem saiu de casa muito cedo e chamou seu filho. Meu filho, hoje eu vou ensinar qual é o sentido da vida. Ele ficou animado. Chegou o dia, finalmente. Levantou cedo, foi até o curral, olhou para a vaca e falou assim: o segredo da vida é que vaca não dá leite. Como pode? E dá o que? Água? Dá leite sim. Não, vaca não dá leite, você tem que tirar dela. Isso aí tem que acordar cedo, se planejar, encher um copo, tirar o leite. Isso aí é o esforço. Nada vai ser conseguido também ao acaso, meus amados. Você não vai, por um milagre assim, começar a ser um expert em tudo no universo. Então se esforce, para que vejam que o seu esforço não é meramente um esforço intelectual para se conseguir alcançar as altas cúpulas, alcançar a ribalta do universo, mas para você ser cada vez mais por Deus humilhado, para que você possa, através do Evangelho, redimir as pessoas pelo Espírito Santo. Não pela sua força, mas pela operação do Espírito Santo. Ele tem o poder para isso. E vamos encerrar com uma poesia. Século 21, século 1. Em prol da liberdade total, se mantiveram torpes de modo gradual. Ora benevolentes, ora feras bestiais. Mas o que importa afinal, se no fim não existe absoluto moral? Falsa matriz de grande dissolução, tragados pela sua própria depravação, famintos por liberdade, escravos por decisão, desfalecidos, usurpados pela própria resolução, cárceres da mente lavada pela multidão. Seres coitados e de quimérica esperança, filiados ao caos ordenado e à ordem anárquica, maltrapilhos, moribundos, seres de ignóbil razão, enquanto fingem que vivem sua vida frágil e relutante, percorrem o caminho livre da concessão da morte. A liberdade que, procurada no presente século, se encontra na esperança de um passado eterno, onde o Criador de tudo se moldou à carne, sem se fazer imundo, e morreu em um madeiro por um plano traçado, desde antes da aurora ter se iniciado. A esperança tão falada só tem um meio de ser outorgada, pela graça e misericórdia que nos é imerecida, confessando a luta de brutal esforço irracional, reconhecendo assim nossa natureza imoral, pela metanoia depositada, exultar sua fé, e em memória recordar do atruante urro do Cristo em sofrimento, entendendo claramente o motivo final. A liberdade não é um jogo de gostos ou lamentos, mas uma dádiva imerecida pela substituição sacrificial, com a ira saciada e a vida outorgada. Disse o crucificado: está consumado. Oremos. Deus Pai eterno, que o Senhor nos encha cada vez mais com a abundância do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos coloque em situações oportunas para pregar o Teu Evangelho. Até mesmo, Senhor Deus, como diz a Tua palavra, pode ser em tempo ou fora de tempo, mas que estejamos preparados com uma fé amorosa e com uma intelectualidade rendida por Cristo, robusta. Pai amado, nos faça responder a essa sociedade líquida que eleva o amor a um ponto tão alto que esquece de que o amor tem origem em Ti. Esquece e propositadamente às vezes ignora que sem o Teu amor que nos constrange, sem o Teu amor que nos salva, nada somos. Nos ajude por esse amor, por essa graça, por essa capacidade de vir de Ti. Preguemos o Teu Evangelho, anunciemos e respondamos a este mundo como o Senhor respondeu quando esteve aqui fisicamente entre nós. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.